Fala, galerinha do oitavo ano, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Bom, hoje nós vamos fazer aí uma revisão do conteúdo da primeira unidade que nós trabalhamos. Nesse primeiro vídeo de revisão, eu vou falar sobre os capítulos 1, 2 e 3. E no próximo vídeo, dos capítulos 4 e 5, assim, fechamos uma revisãozinha básica, bem tranquila, para a gente relembrar um pouco o que foi trabalhado até então. E a partir depois dessas duas revisões, né, a partir desses vídeos, nós podemos iniciar aí a próxima unidade com o capítulo 6, ok? Bom, o primeiro capítulo, né, dessa revisão, o primeiro capítulo do livro que nós trabalhamos esse ano, é o capítulo 1, que se chama Assumir os Rumos da Própria Vida. E ele traz alguns conceitos muito interessantes e dialoga diretamente com a relação do homem e com o tempo. Traz aí Heráclito de Éfeso, um grande filósofo pré-socrático, que trazia a ideia de movimento, né? E ele traz essa questão de movimento para a questão do fluxo, do estado de fluxo ao qual todos nós nos encontramos. Ele tem uma célebre frase que é conhecida como não se pode entrar, não se entra duas vezes no mesmo rio. Ou seja, se nós pegarmos a ideia de Heráclito de Éfeso sobre a questão do movimento, sobre a questão de constante transformação do ser, sobre o estado permanente de fluxo ao qual nós estamos, essa frase casa muito bem com a sua teoria, de que nós, seres humanos e a natureza, a vida, ela está em estado permanente de fluxo, em constante transformação. Heráclito de Éfeso, então, com essa frase, faz as pessoas pensarem, faz as pessoas refletirem sobre o presente, o passado e o futuro. E esse capítulo traz todas essas questões. O movimento ao qual o ser está dentro desta que nós chamamos de vida, desta nossa realidade, de tudo isso que nós estamos vivendo. Às vezes, quando somos jovens, parece que o tempo não passa quando estamos fazendo alguma coisa que a gente acha ruim, que a gente acha chato, né? Parece que esse tempo não passa. Só que quando às vezes a gente está fazendo uma coisa muito legal, uma coisa que a gente gosta muito, parece que o tempo passa super rápido. Cada ano que passa da nossa vida, nós começamos a ter mais responsabilidades. E quando a gente vê, 24 horas se tornam poucas horas para um dia, de certa forma. E aí a gente começa a achar que os anos estão passando muito rápido. Obviamente que tudo isso é uma percepção da nossa cabeça. O tempo ele passa igual, sempre. Porém, às vezes, como eu falei, essa ideia de movimento, essa ideia de fluxo, de transformação, é uma ideia que passa da nossa cabeça de forma distinta. Por exemplo, agora, nós estamos no meio de uma pandemia. Nós paramos de ir à escola, né? Agora estamos em videoaulas. Então, a percepção de algumas pessoas desse tempo é uma percepção de que tudo está passando para alguns muito rápido, para outros muito devagar. Cada um tem a sua percepção individual dessa questão do movimento, do tempo, de como o tempo é passado. Se a gente for parar para pensar sobre o tempo, o que é o tempo? Você conseguiria me responder o que é o tempo? Santo Agostinho, que é outro filósofo que é retratado neste capítulo, traz a ideia de que tempo é algo que, quando perguntado a nós, nós conseguimos pensar sobre o tempo. Eu penso, eu sei o que é o tempo, mas quando nós temos que explicar sobre isso, aí fica dificílima essa explicação. Mas o que é o tempo, se não uma partícula do passado com um pouco de futuro? Nós, tudo que fazemos nesse presente, né, é um pouquinho do que aconteceu, porque o presente ele é simultâneo, ele é rápido, ele acontece numa velocidade muito rápida, assim como uma partícula do futuro. Nós temos essa concepção de presente, mas essa concepção de presente, às vezes, para alguns, é uma percepção muito rápida. O presente, será que existe? Alguns filósofos se perguntam sobre isso.
Jorge Luis Borges, escritor, roteirista argentino, também traz essa concepção muito parecida com o Santo Agostinho, né, de que o tempo ele traz um quê de passado e um quê de futuro. O presente, então, ele é isso, um quê de passado e um quê de futuro. Vamos pensar quem nós éramos ontem, por exemplo. Se nós formos parar para pensar, muitas ideias que nós tínhamos ontem, talvez nós não temos hoje. Amanhã, talvez nós já tenhamos mudado também de ideia. Na pior das hipóteses, se formos parar para analisar, o tamanho do fio do nosso cabelo é diferente, o número de células do nosso corpo já se modificou. Ou seja, nós estamos em constante transformação. E o presente pode não ser explicado de uma forma tão fácil assim. Por essa questão, por essa razão, Santo Agostinho e Jorge Luis Borges dialogam no mesmo sentido. Será que o presente ele existe? Jorge Luis Borges falaria que não. Em um texto ao qual é atribuído a ele, que ele coloca e que é colocado neste capítulo, traz assim a ideia de que, mais uma vez, o tempo, né, ele traz uma questão muito interessante para pensarmos o que é o presente. Se estamos aqui agora, em milésimos de segundo, isso já se torna passado. Se eu pego este livro e jogo aqui, isto já virou passado, porque o livro estava na minha mão e já não está mais. E o meu pensamento vai à frente para a gente tentar refletir o que nós vamos fazer. Então, o presente ele também tem um quê de uma partícula de futuro, porque se eu penso agora em pegar um livro e pego este livro, o futuro já estava na minha cabeça. Ou seja, o presente, né, já estava na minha cabeça. Então, o futuro também tem um quê desse presente. Olha que célebre, né, esse entendimento sobre presente, sobre tempo. Que interessante que a gente pode pensar sobre essa relação do tempo. Mas se a gente for abranger de uma forma mais tranquila, de uma forma menos minimalista, né, como eles fazem, nós podemos falar da relação que nós, seres humanos, temos com o tempo de uma forma mais macro, né? Vamos pensar aqui que o presente é o hoje, é o agora, é o que a gente faz, é o que a gente está conseguindo. Então, no presente, nós estamos de uma pandemia. Mas essa pandemia, ela vai passar. Ela, daqui a pouco, se tornará passado. E vocês mesmos estudarão nas futuras aulas de história sobre isso, os filhos de vocês, os amigos, os netos, enfim. No futuro, nós teremos aulas sobre tudo isso que ocorreu neste exato momento que nós estamos vivendo, do que nós estamos vivendo. E, ao mesmo tempo, no futuro, essa pandemia também vai se finalizar. E nós temos essa noção de que o futuro, ou seja, um dia, o presente será esse futuro de agora. E o presente de agora será o passado. Muito legal para a gente compreender que a noção de tempo é uma noção muito particular, muito individual, mas que é interessante da gente pensar, porque todos nós vamos crescer, todos nós vamos mudar, estamos em constante transformação. E é isso que importa da gente compreender. Por essa razão, o livro também traz no capítulo 2, no segundo capítulo, a partir da página 9, a ideia de autonomia. Se o tempo passa, se as questões nos transformam, se nós estamos nessa constante transformação, nessa constante mudança, nós não seremos para sempre os mesmos de antes. Então, a ideia de autonomia como um exercício de responsabilidade é uma ideia que também o livro traz para ser colocado no seu devido lugar, no lugar também com relação ao tempo. Nós só podemos ter autonomia com o passar do tempo. Ninguém nasce autônomo, por exemplo. Ninguém nasce dando a si mesmo as próprias regras. E é isso que a autonomia é. Dar
a si mesmo as próprias regras, entendendo, obviamente, que a partir dessas regras individuais, ao qual devem ser respeitadas as leis de uma sociedade, nós vamos sofrer as consequências e teremos responsabilidade total de todos os atos ao qual nós tivermos dentro desta autonomia. E essa autonomia, que é trazida pelo capítulo, é uma autonomia que dialoga diretamente com dois autores. E esses autores são Immanuel Kant, que é o primeiro que é retratado neste livro, já na página 10, e Hans Jonas, que também é retratado na página 10. Nesse caso, Immanuel Kant traz uma ideia de autonomia como a saída do ser humano da sua menoridade, a ida do ser humano para a sua maioridade. Mas no caso de Immanuel Kant, na reflexão kantiana, essa maioridade ou menoridade não tem relação com a idade da pessoa, ao qual nós temos essa noção atualmente, né? Com 18 anos, a pessoa vira maior de idade. Não, não é essa relação que Immanuel Kant faz. Immanuel Kant faz uma relação de menoridade ou maioridade com a autonomia que o ser humano tem durante a sua vida. Existem pessoas que a vida inteira estarão dentro de uma menoridade, porque não serão seres autônomos na concepção kantiana. Mas existem pessoas que em um determinado momento estarão dentro da sua maioridade, porque terão a autonomia de sua própria vida. Esse debate é também muito interessante em relação ao tempo, porque só o tempo, mais uma vez falando, é que nos traz a autonomia, é que nos traz o senso de responsabilidade, é que nos traz a possibilidade de podermos sermos seres totalmente autônomos, ok? Hans Jonas, por sua vez, ele já traz aí um comprometimento com as questões relacionadas ao desenvolvimento tecnológico do seu próprio tempo. Então, ele diz que toda esta questão da autonomia, ela também está ligada, dentro da perspectiva de Hans Jonas, à questão de Kant. Porém, ele abrange isso para a responsabilidade que nós devemos ter perante a Terra, perante o mundo, o universo ao qual nós vivemos. Então, se somos seres humanos, se somos seres que buscamos a autonomia, a liberdade, a saída da menoridade, a entrada na maioridade, como Kant diz, nós somos seres que devemos, ao mesmo tempo, nos preocupar com a questão do mundo ao qual nós vivemos, porque não é somente a nossa individualidade que faz a nossa sobrevivência ocorrer, mas também o pensamento na coletividade. Não adianta nada sermos seres autônomos, poluirmos tudo, destruirmos a natureza e isso ser prejudicial para a nossa vida e para a vida dos demais. Então nós temos que ter responsabilidade com a nossa autonomia, com a nossa questão individual, com a nossa liberdade, mas também responsabilidade com o coletivo, com o universo, com a natureza. Ok? Bom, neste capítulo, então, é retratado desta forma. No capítulo 3, nós já falaremos também sobre este ponto da autonomia, porém relacionando-o com a ideia de individualidade, do ser individual ao qual pensa a sua autonomia, ao qual se dá a sua própria regra, a sua própria lei, e também falaremos um pouquinho sobre a heteronomia, que é o antônimo, que é o contrário deste sentido da autonomia. No capítulo 3, portanto, ele traz aí estas questões importantes que o fenômeno da globalização traz, né, para a nossa sociedade. Toda essa globalização, o que seria a globalização? Toda essa tendência de trocas culturais, econômicas, sociais que existem pelo mundo. Hoje eu estou na minha casa, em São Pedro da Aldeia, e vocês estão em qualquer lugar do mundo me vendo por este vídeo. Isso faz parte também de uma certa globalização. Então, qual é a responsabilidade que nós temos nisso? Eu posso simplesmente repassar qualquer coisa que eu estou querendo aqui? Isso é válido? Isso é legal?
E vocês que estão aprendendo, será que isso vai ser bom para vocês? Eu falar qualquer coisa sem sentido? Ou eu tenho que buscar a verdade? Ou eu tenho que buscar fazer uma videoaula que seja que dialogue diretamente com algo que é necessário para o aprendizado de vocês? Acho que essa segunda opção é a melhor opção, correto? Dentro disso, o texto traz Gilles Lipovetsky, né, falando que a autonomia do indivíduo ela é limitada. Tá? Ela é limitada por todo esse imaginário coletivo que nós vivemos, por toda a mídia, por tudo isso que nós temos dentro da nossa sociedade. Gilles Lipovetsky, então, traz o conceito de individualismo dentro deste conceito também de autonomia. Nós não somos seres autônomos na concepção de Lipovetsky, não totalmente autônomos. Por quê? Porque temos um limite. E dentro desse limite é que nós vivemos em sociedade. A mídia, as questões sociais, tudo isso nos limitam. Então, a autonomia nunca será plena, nunca será completa. Dentro disso também, na problematização, na página 14, a ideia da Grécia Antiga de idiotização, de idiota é colocado, porque traz também Frei Beto, um frade dominicano, né, escritor brasileiro, que viveu no período da ditadura militar, do regime militar, e falava muito bem sobre os problemas da humanidade. O quanto a autonomia também trouxe de problemas para a humanidade. Idiota, para os gregos antigos, né, é aquela pessoa que não participa das questões políticas da sua sociedade, daquele meio ao qual ela vive. Sendo assim, idiota é aquela pessoa que está tudo bem, está tudo legal, eu vou continuar vivendo, não quero pensar sobre isso. Algo que, obviamente, a filosofia luta muito contra. Por essa razão, se nós formos pensar, enquanto o ser autônomo que dar a si as próprias regras pode fazer o que quiser e estipular as suas próprias metas, buscando, dentro das suas questões, fazer a mudança que ele quer no mundo, existem seres que, infelizmente, são considerados, dentro desse conceito do livro, idiotas, que aceitam, de certa forma, que eles não têm autonomia, que isso não importa, que eles podem viver aquela vida ali com o que foi dado ou com o que as pessoas falam. Dentro disso, Frei Beto traz a ideia da questão da ditadura, da relação que houve entre os colonizadores portugueses, os indígenas e tudo mais. E para finalizar o nosso capítulo, nós trazemos Jürgen Habermas, já na página 15, com a teoria da ação comunicativa, que traz aí dentro das suas regras, né, do seu conceito, esse pensamento frankfurtiano, desse teórico da escola de Frankfurt alemã, né, de que, né, há uma cooperação entre os indivíduos, mas essa cooperação ela está subordinada ao que os indivíduos querem fazer. Como nós vamos trabalhar coletivamente? E ele divide isso muito bem divididinho aí para fazer essa explicação. Ok? Por fim, heteronomia é o conceito chave também deste capítulo, que é, como eu disse anteriormente, o antônimo de autonomia. Heteronomia seria receber, viver das regras dos outros. Ok, galera? Bom, espero que vocês tenham podido relembrar um pouco mais os conceitos muito básicos desse capítulo, né? É importante entender que quando ele fala de heteronomia, ele fala da subordinação que o ser humano acaba tendo para com outras pessoas, diferente do conceito de autonomia, que é quando nós mesmos damos as nossas regras, relembrar do tempo, da questão do tempo, entender que para Immanuel Kant a autonomia está ligada à saída da minoridade, à entrada da maioridade, isso não tem a ver com a idade, e sim
com o conceito que nós temos aqui de responsabilidade, de exercitar essa questão e de dar a nós mesmos as próprias regras. Ok? Grande beijo, grande abraço a todos e todas. Fiquem em paz. Na próxima videoaula falaremos da revisão dos capítulos 4 e 5 do livro de filosofia. Tchau, tchau.